certos homens desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos, dizendo: a menos que sejais circuncidados, segundo o costume de Moisés, não sereis salvos. Tendo Paulo e Barnabé uma grande dissensão e debate com eles, os irmãos decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros deveriam subir a Jerusalém para levar essa questão aos apóstolos e presbíteros. Por causa disso, sendo enviados pela igreja, passando pela Fenícia e Samaria, anunciaram a conversão dos gentios e trouxeram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e reportaram-lhes todas as coisas que Deus havia feito por meio deles. Entretanto, alguns homens do grupo dos fariseus que creram se levantaram e disseram: é necessário que eles sejam circuncidados e que sejam ordenados a obedecer à lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para tratar esse assunto. Depois de muito debater, Pedro se levantou e disse-lhes: irmãos, vós sabeis que há algum tempo atrás Deus fez uma escolha entre vós, que através da minha boca os gentios ouviriam a palavra do Evangelho e creriam. Deus, que conhece o coração, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez distinção entre nós e eles, purificando-lhes o coração pela fé. Então, por que tentais a Deus, impondo aos discípulos um fardo que nem nós e nem vossos pais puderam suportar? Cremos, entretanto, que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles foram. Toda a multidão ficou em silêncio, enquanto eles ouviam Barnabé e Paulo falar dos sinais e maravilhas que Deus tinha operado entre os gentios através deles. Depois que terminaram de falar, Tiago respondeu, dizendo: irmãos, ouvi-me. Simão relatou como Deus primeiro ajudou graciosamente os gentios a fim de tomar dentre eles um povo para o seu nome. As palavras dos profetas concordam com isso, como está escrito: depois dessas coisas, eu voltarei, reconstruirei a tenda de Davi, que foi destruída. Eu novamente levantarei e restaurarei as suas ruínas, para que o restante dos homens busque ao Senhor, incluindo todos os gentios chamados pelo meu nome. Diz o Senhor, que tem feito essas coisas conhecidas desde a antiguidade. Portanto, minha decisão é que não devemos perturbar os gentios que se voltam para Deus, mas lhes escrever para se guardarem da contaminação dos ídolos, da fornicação, de comer animais estrangulados e do sangue. Porque desde muitas gerações, Moisés tem sido pregado todos os sábados nas sinagogas de todas as cidades. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, escolher Judas,
chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes da igreja, e os enviar para Antioquia, com Paulo e Barnabé. Assim escreveram: Os apóstolos, presbíteros e irmãos, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Ouvimos que certos homens, aos quais não havíamos dado nenhuma ordem, se desviaram de nós e têm perturbado com palavras, confundindo vossas almas. Pareceu-nos bem, tendo chegado a uma decisão, escolher homens e enviá-los até vós, juntamente com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que também contarão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não colocar sobre vós fardos maiores do que essas coisas necessárias, que se mantenham distantes de coisas sacrificadas aos ídolos, sangue, animais estrangulados e imoralidade sexual. Se vos guardardes dessas coisas, tudo estará bem com vós. Adeus. Então eles, depois de dispensados, desceram a Antioquia e, reunindo a multidão, entregaram a carta. Quando eles a leram, alegraram-se muito por causa do encorajamento. Judas e Silas, também profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Após terem passado algum tempo ali, foram enviados em paz de volta aos irmãos que os havia enviado. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Porém, Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia junto com muitos outros, onde ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Após alguns dias, Paulo disse a Barnabé: Vamos retornar agora para visitar os irmãos em cada cidade onde proclamamos a palavra do Senhor, e vejamos como estão. Barnabé também queria levar João, chamado Marcos, mas Paulo não achou bom o levar, pois desde a Panfilha havia se afastado deles e não os seguira na obra. Então surgiu tamanha divergência que se separaram um do outro, e Barnabé tomou consigo Marcos e navegou para Chipre. Contudo, Paulo escolheu a Silas e partiu. Após ter sido confiado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas.